Olá! No vídeo anterior, falando sobre gastos e recursos financeiros em saúde, vimos que o Brasil é o único país do mundo com mais de 190 milhões de habitantes a ter um sistema público 100% gratuito, o SUS. Vimos também que o envelhecimento populacional, as necessidades de incorporações tecnológicas para o atendimento à população, além do aumento natural dos gastos, pressionam cada vez mais o crescimento dos gastos públicos em saúde, podendo saltar dos atuais 282 bilhões para 700 bilhões em 2030. Dos 88 bilhões de recursos públicos destinados à atenção especializada em saúde, 6,6 bilhões, 7,5%, referem-se ao orçamento da EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Empresa criada com a missão principal de gerenciar os hospitais universitários e apoiar as universidades federais quanto à gestão de seus hospitais universitários. Empresa vinculada ao MEC desde sua criação em 2011, houve significativos avanços na gestão dos hospitais universitários federais, em especial na gestão dos custos hospitalares, mas ainda há espaço e necessidade na melhoria da eficiência nos gastos nesses hospitais geridos pela EBSER, em especial por serem hospitais que, além da assistência à saúde da população, atuam na formação de profissionais na área da saúde pública. Dentre os vários desafios na gestão de custos hospitalares, temos aqueles referentes à padronização dos métodos de apuração de custos, em especial aqueles relacionados aos serviços e procedimentos realizados no âmbito dos hospitais universitários. Apesar da literatura apresentar métodos consagrados voltados para a apuração de custos de produtos e serviços na área da saúde, ainda não há consenso quanto à padronização de metodologias de custo nos hospitais universitários federais, devido principalmente à sua complexidade e obediência às normativas legais no Brasil. Então, que tal apresentarmos alguns desses métodos de apuração de custo? Vamos iniciar apresentando alguns conceitos referentes à apuração de custos em saúde e/ou avaliação econômica em saúde. Custo, no sentido estrito da palavra, representa o sacrifício de recursos para a geração de bens e serviços. Informação de custo é normalmente utilizada no processo de tomada de decisões no dia a dia das instituições, pois sempre há o questionamento: quanto custa determinado item? Um procedimento, uma consulta, um exame laboratorial ou de imagem, por exemplo, quanto custa uma angioplastia? Esse item é denominado de objeto de custo. Um objeto de custo, portanto, é qualquer item para a qual se deseja uma mensuração de custo. Custo em saúde são gastos medidos em termos monetários necessários para a operacionalização das atividades e prestação de serviço das instituições de saúde, em especial os hospitais. Podem ser classificados em custos diretos ou indiretos, fixos e variáveis. Vamos entender um pouco mais sobre essas classificações de custos? Custos diretos são aqueles que podem ser identificados de maneira fácil e mensurados adequadamente ao item de custo, ou seja, podem ser quantificados nos portadores finais, quando considerados individualmente. Exemplo, insumos, materiais, hora de equipamentos, horas de mão de obra dos profissionais, utilizados para assistência direta àquele paciente internado no setor de clínica médica. Custos indiretos são aqueles cuja identificação ao item de custo é feita de forma indireta, mediante parâmetros estabelecidos previamente. Portanto, não podem ser quantificados nos portadores finais. Exemplo, total de valores gastos em insumos e materiais, com salários dos profissionais, com energia elétrica no setor de clínica médica num determinado mês do ano, por exemplo. Os custos diretos e indiretos se referem diretamente ao serviço prestado e não a toda instituição ou unidade. Custos fixos são aqueles que permanecem constantes em determinado intervalo, não variando com o volume de atividades de serviços prestados. Por exemplo, aluguel do prédio,
segurança, contratos de manutenção de equipamentos, dentre outros. Custos variáveis são aqueles que se alteram de acordo com o volume de atividade, de serviço prestado, por exemplo, aquisição de itens em procedimentos realizados no setor de clínica médica em determinado mês ou ano. Depende da quantidade de procedimentos realizados. De forma geral, o custo total em saúde para a sociedade é composto do sistema, no caso os hospitais universitários federais, e os custos relacionados ao paciente. Contextualizando exclusivamente nos custos relacionados ao sistema, ou seja, hospitalar no setor público, temos custos hospitalar diretos, que são os salários, encargos sociais, benefícios, os materiais, medicamentos, materiais médicos, alimentícios, materiais de limpeza, de lavanderia, e os gerais, que correspondem à depreciação, manutenção de terceiros, e os custos hospitalares indiretos, que são os custos com energia elétrica, água, telefone, seguros, depreciação, aluguéis, impostos e taxas. A somatória de todos estes custos se dá o custo hospitalar total. Os métodos de cálculo de custos em saúde caracterizam-se pela forma como os componentes de custos são identificados e pela forma como são avaliados. Em relação à identificação, os custos podem ser estimados por meio dos métodos de macrocusteio ou custo bruto, ou de microcusteio. E quanto à avaliação dos componentes de custos, os métodos podem ser realizados de cima para baixo, top-down, ou de baixo para cima, bottom-up. Os métodos de custeio são ferramentas utilizadas para definir quais e como os custos e despesas devem ser alocados ao produto ou serviço, diretos, indiretos, fixos e variáveis. No macrocusteio, a avaliação é de cima para baixo, top-down, onde identifica componentes de custos agregados, por exemplo, custo total de uma cirurgia cardíaca, utilizado quando não for possível apurar custos individual ou custo médio. Não identifica custos diretos. Apresenta a distribuição de custos indiretos como percentual de marcação dos custos diretos. Disponibilidade de dados altamente agregados. Relatório de gestão. Menor tempo, maior custo. Alta viabilidade por ser de fácil aplicação. Nos transmite uma informação de custo total. Utiliza o método de custeio por absorção. No microcusteio, a avaliação pode ser de baixo para cima, bottom-up, ou de cima para baixo, top-down. Em relação ao item de custo, de baixo para cima, identifica componentes de custo de serviços individuais por paciente ou doença, individual ou subgrupos, por exemplo, custo unitário de uma cirurgia cardíaca. Já de cima para baixo, identifica componentes de custos relevantes e a partir do custo médio do paciente, por exemplo, custo médio unitário de uma cirurgia cardíaca. Quanto à utilidade, de baixo para cima, quando houver grande variação do custo por paciente ou serviço. De cima para baixo, quando for possível apurar custos médios de serviços ou do paciente. Em relação à precisão, de baixo para cima é alta, com capacidade de apurar custos individuais do paciente ou serviço. E de cima para baixo, a precisão é média, com capacidade de apurar custos médios do paciente ou serviço. Não rastreia custos diretos. Quanto aos custos diretos de baixo para cima, a identificação é por paciente. Procedimentos, diagnósticos, medicamentos, horas médicas, internação. Enquanto de cima para baixo, a identificação do custo é médio por tipo de procedimentos. Quanto aos custos indiretos, de baixo para cima, se dá por paciente e de cima para baixo acontece por unidades, departamentos, centro de custos, centros de apoio, manutenção, energia elétrica,
custo médio por internação, todos os pacientes são considerados usando o mesmo recurso. Em relação à disponibilidade de dados, de baixo para cima, menor disponibilidade devido à falta de dados, difícil acesso aos dados, trabalho oneroso para a obtenção dos dados. Já de cima para baixo, média disponibilidade. Os dados são agregados por tipo de paciente ou por serviço, por doença, por centro de custo. De baixo para cima, apresenta maior tempo e maior custo. De cima para baixo, apresenta médio tempo e médio custo. Quanto à viabilidade, de baixo para cima é baixa, grande demanda de tempo e recurso, enquanto que de cima para baixo é alta, de fácil aplicação. Quanto à informação, de baixo para cima nos apresenta o custo individual por paciente, serviço ou procedimento, e de cima para baixo, custo médio por paciente, serviço ou procedimentos. Em relação ao método de custeio, de baixo para cima, ele pode ser variável, direto, baseado em atividades ABC, ou baseado em atividades e tempo, ABCT, enquanto de cima para baixo é por absorção. Os métodos de custeio são ferramentas utilizadas para definir quais e como os custos e despesas devem ser alocados ao produto ou serviço, diretos, indiretos, fixos e variáveis. Custeio variável ou custeio direto. Sua definição: considera custo variável, direto e indireto que podem variar proporcionalmente ao volume produzido. Os custos fixos, como salário de funcionários e aluguel, são excluídos da apuração do custo do produto ou serviço. Suas vantagens: simplicidade, praticidade e agilidade no processo de apuração. Sua desvantagem: não considerar custos fixos, facilita os cálculos, mas pode produzir custos apurados que não reflete a realidade. Não é a melhor opção de método para projetar custo a longo prazo. Sua identificação e avaliação: microcusteio, bottom-up. Custeio ABC. Sua definição: considera todos os custos diretos, indiretos, fixos e variáveis, referentes a todas as atividades consumidas para a produção do serviço. Suas vantagens: possibilidade de levantar dados mais completos e ricos para conseguir definir estratégias para melhorar os processos, a qualidade e o desempenho da instituição de modo geral. Sua desvantagem: necessidade de reorganizar a instituição para sua implementação, dificuldades na obtenção de informações, integração interna. Não atende legislação fiscal, restrito ao controle interno e gestão. Identificação e avaliação: microcusteio, bottom-up. Custeio por absorção. Considera parte dos custos indiretos e diretos relacionados ao serviço, independente de serem fixos, variáveis, estruturais ou operacionais. Suas vantagens: fácil realização, menor custo. O único método que atende os princípios fiscais e contábeis e em conformidade com as leis tributárias. Permite planejamento a longo prazo. Suas desvantagens: menor agilidade na obtenção de informação, o custo é superestimado. Sua identificação e avaliação: microcusteio, top-down, macrocusteio, top-down. Os desafios não são finitos. Por isso, devemos nos corresponsabilizar e exercer o senso de pertencimento, pois cada um de nós podemos ser um ente transformador e atuante para o nosso modelo público de saúde, o SUS.